Você tem a sensação de estar sobrecarregada, sempre fazendo algo pelos outros, fazendo o máximo possível para agradar todo mundo, para deixar todo mundo feliz e quase nada ou nada mesmo por você? Costuma deixar de fazer aquilo que quer em prol de fazer o que os outros querem? Tem a impressão de que as suas opiniões não são levadas em consideração e muitas vezes acaba até deixando de expressá-las? Evita expressar o que você quer fazer ou o que deseja, por medo do que os outros vão dizer, vão pensar, por medo de decepcionar ou até de causar algum conflito? Se você respondeu sim a alguma dessas questões, provavelmente você sofre do medo da rejeição. Mas calma, isso é muito mais comum do que você imagina. E aqui nesse vídeo eu vou te trazer algumas ferramentas para você lidar melhor com essas situações. Vem comigo! Oiê, eu sou a Sil Aquino, sou terapeuta e mentora holística e estou muito feliz em ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. Por aqui a gente fala sobre diversos assuntos voltados para autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, tudo relacionado a relacionamentos, espiritualidade e tudo que pode te ajudar a ter uma vida mais leve. Se você já se interessou pelos assuntos e ainda não está inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, combinado? Bora pro nosso papo? Bom, para a gente começar o nosso papo sobre rejeição, é importante a gente entender que este é um medo que vem lá da nossa ancestralidade. Ele é praticamente um medo biológico. O nosso cérebro, na verdade, ele realmente foi programado para a gente evitar a rejeição, até por questão de sobrevivência. Desde lá da época das cavernas e durante praticamente 90% da nossa história como humanidade, a gente sobreviveu muito por conta desse medo da rejeição, porque daquele tempo todo a gente precisava estar em bando para realmente conseguir sobreviver a tudo que a gente tinha aí na natureza. Então, sentir o medo da rejeição é extremamente comum e todo mundo passa por isso em algum momento ou vários momentos da vida. E aí, inclusive, se a gente parar para pensar, realmente é a coisa mais natural de acontecer, sermos rejeitados em alguns momentos, em algumas fases, em algumas situações. Aliás, se você der uma buscada aí nas histórias de pessoas bem famosas, você vai ver quantas delas já foram rejeitadas diversas vezes antes de realmente conseguir os objetivos delas. Então, a gente tem a Gisele Bündchen, que foi N vezes rejeitada pelas agências, a autora do Harry Potter, que também teve rejeição de diversas editoras, o próprio YouTube foi rejeitado por diversas gravadoras, o Steve Jobs, que foi demitido da própria empresa que criou, da Apple, e depois recontratada, o Walt Disney também foi demitido por ser considerado com falta de imaginação, já pensou nisso? E aí depois construiu todo o império dele. Enfim, existem diversas histórias de pessoas que passaram pela rejeição e conseguiram reverter e atingir aquele resultado esperado. Mas é fato que a rejeição, o medo da rejeição, paralisa muita gente, faz com que muita gente deixe de dar algum passo em específico para alguma carreira ou para algum relacionamento, muitas vezes, por medo de ser rejeitado. Então, quando muitas pessoas acabam falando que deixam de fazer algo por medo de errar, por medo de fracassar, na verdade, o que está por trás desse medo é o medo de ser rejeitado por ter fracassado, o medo de ser rejeitado por decepcionar alguém a partir do erro, a partir da falha, a partir do insucesso. Porque no fundo, todo mundo vai errar, a gente sabe disso, né? Inconscientemente ou não, todo mundo sabe que vai errar. Mas o que fica ali no inconsciente é: e se eu errar e for rejeitado por isso? E se, pela minha decisão, pela minha atitude, eu for excluída de algum grupo? Eu for desaprovada, como que eu vou lidar com isso? Então é isso que faz com que muitas pessoas evitem tomar determinadas atitudes ou decisões, ou até mesmo impor as suas opiniões, os seus gostos ali, as suas vontades, simplesmente pelo medo de deixar de pertencer, pelo medo de deixar de ser aceito por conta disso. Ser rejeitada, ser excluída de um grupo que seja importante para ela, ou simplesmente por fazer uma escolha diferente daquilo que aquele grupo a qual ela pertence de repente tenha feito, ou que ache que seja a melhor escolha que ela deva fazer. E é exatamente esse medo da rejeição que faz com que muitas pessoas se sabotem seus planos e projetos, os seus sonhos, sabotem até a vida que desejam ter, sabotem a pessoa que elas realmente desejam ser, mesmo quando elas já não encontram muito sentido em determinado estilo de vida, em determinado local, em determinado ambiente que frequentam. O medo de ser rejeitado, de ser excluído, faz com que muitas vezes elas acabam se submetendo a permanecer naquele lugar, naquele ambiente, com aquelas pessoas. E aí, como eu falei, muito desse medo, ele vem de uma forma ali, né, biologicamente falando, tá no nosso DNA. Mas a gente também tem outros exemplos no decorrer da nossa vida que também acarretam nesse medo de que isso se repita. Com certeza você já passou por algumas situações na sua infância, na sua adolescência e até ainda passa na vida adulta, provavelmente, de momentos, de situações em que você foi ou que você se sentiu rejeitado.
Então, por exemplo, de repente, se você era filho único ou um filho mais novo que seja, e chega um irmão mais novo, uma irmã mais nova, normalmente por conta da necessidade de cuidado que os pais passam a ter com esse bebê que chegou, esse outro filho, mesmo sem a intenção dos pais, mesmo sem nenhuma negligência, nada disso, pode muitas vezes se sentir rejeitado porque ele perde aquela atenção que ele tinha até então. Assim como pode acontecer naquelas diversas situações, por exemplo, numa aula de educação física em que vão escolher os times e aquelas pessoas que sempre ficam para o final dificilmente não vão se sentir rejeitadas. Às vezes numa situação em que de repente os pais, por terem trabalhado por mais tempo, até mais tarde, acabaram chegando na escola já bem depois de todo mundo e a criança foi uma das últimas, uma das últimas a ser buscada e ela acaba se sentindo rejeitada, achando que foi esquecida. Ou numa situação de não ter sido convidada para uma festa. Pensar na fase adulta, existem, por exemplo, as situações até também de alguns amigos saírem e de repente não te chamarem, independente do motivo, e você ficar sabendo e se sentir rejeitada. Ou uma situação até de uma própria demissão, de repente um corte na empresa, em que não todo mundo, obviamente, é desligado, mas algumas pessoas de cada departamento, e aí você se sente rejeitado por ter sido uma dessas pessoas escolhidas. Então existem diversas situações que a rejeição vai acabar ocorrendo. Mas também existem várias outras em que não necessariamente a intenção foi de rejeitar, a intenção foi de realmente deixar aquela pessoa excluída. Simplesmente aconteceu. Durante a nossa vida acontecem várias situações em que realmente não houve a rejeição em si, no sentido da intenção dela, mas que quem passou por aquilo acaba dando aquele significado de rejeição. E aí o que acontece é, independente da intenção ou não, se a pessoa sentiu dessa forma, para a mente da pessoa, aquela rejeição foi real, ela existiu, a dor é real. E a dor da rejeição é uma das feridas emocionais mais comuns e é uma das que realmente mais dói. Inclusive, você sabia que a dor da rejeição, ela é registrada na mesma área do cérebro em que a gente registra qualquer dor física? Pois é. Foram feitos alguns estudos, através até de ressonância magnética, medindo as áreas do cérebro em que eram afetadas em situações voltadas com a dor emocional da rejeição e uma dor física. Então, por exemplo, pegaram um grupo de pessoas e, ao mostrar a foto de um ex para aquela pessoa que passou por aquele término doloroso, que se sentiu rejeitada, foram ativadas no cérebro as mesmas áreas que foram ativadas quando aquela mesma pessoa, durante aquele estudo, recebeu alguns choques, por exemplo. E aí o que acontece? Você concorda que quando você se machuca, você evita passar por aquela situação de novo, certo? Se você já se queimou alguma vez no fogo, você evita ao máximo tocar novamente, porque você sabe a dor que causa. Com a dor emocional, da rejeição principalmente, acontece a mesma coisa. Então, se você já passou por alguma situação em que você se sentiu rejeitado, sentiu essa dor da rejeição, que ela realmente é quase que física, ela é real, você vai acabar evitando qualquer situação semelhante para evitar novamente sentir essa dor. Então, é importante ter isso claro de que a dor da rejeição, essa dor emocional da rejeição, ela é real, ela não é frescura, mas exatamente por isso que ela precisa de cuidado, ela precisa de atenção, você precisa ter um olhar para ela, você precisa buscar uma forma de realmente curar isso, amenizar isso, passar por isso da melhor forma possível, até para que você possa tomar melhores decisões na sua vida, para que você não perca nenhuma oportunidade que seja importante para você só pelo medo de ser rejeitada, para que você inclusive não se coloque numa situação de um relacionamento que não é positivo só pelo medo de ser rejeitado e por aí vai. Enquanto você não olhar para isso, você vai ficar se sujeitando a, por exemplo, se manter numa relação que já não faz mais sentido para você, ou a nem tentar melhorar essa relação, tentar contornar, tentar conversar para que haja uma mudança nessa relação, simplesmente pelo medo de ser rejeitado por aquela pessoa caso ela não concorde com você. Se você não olhar para essa ferida da rejeição, você acaba se sujeitando também a se manter numa profissão que não tem nada a ver com você, que você já não se sente mais feliz, ou que você nunca tenha se sentido feliz, só pelo medo de decepcionar de repente a sua família, só para não se sentir excluída da sua família, desaprovada por ela. Enquanto você não olhar para essa questão da rejeição, você acaba se sujeitando a se manter em grupos de amigos, que às vezes já nem são mais tão amigos assim, que já não combinam mais com a sua forma de ser, ou com a forma como você gostaria de ser, que já não combinam mais com o estilo de vida que você gostaria de levar, mas que você se sujeita a se manter ali para não ficar excluída, para não ficar sozinha, para não deixar de pertencer. Enquanto você não olha para isso, você continua de repente se sujeitando a fazer programas que realmente você não curte de nenhuma forma. Não que você nunca possa fazer nada que não seja tão do seu agrado. A questão é o quanto você faz coisas que não te agradam e deixa de fazer coisas que te agradam só para não desagradar o outro, só para não deixar o outro chateado e de repente você
se sentir excluída, deixada de lado. E aí, enquanto você fica aí sempre pensando só em atender as expectativas dos outros, a sua vida passa a ser uma vida desconectada, sem tanto sentido, vivendo totalmente no automático, de uma forma de repente às vezes até doentia, só pensando em satisfazer o outro, em atender o outro. E a gente não veio aqui pra isso, né? A gente veio nessa vida pra evoluir todo mundo, mas pra gente viver também a nossa verdade, pra gente fazer aquilo que realmente faz sentido pra gente, mas desde que a gente faça o que realmente tem a ver, tem relação ali com o que o nosso espírito veio aqui desenvolver, com o que a nossa alma veio aqui desenvolver. Então, para isso, a gente precisa estar disposto a realmente olhar para dentro, resolver essas feridas, resolver esse medo da rejeição da melhor forma possível e colocar um pouco mais da nossa essência ali no mundo, né? Da nossa essência em tudo que a gente realmente veio fazer, em tudo que a gente realmente se dispõe a fazer. Até porque, vamos combinar, né? Essa história de ficar querendo atender a expectativa do outro é para deixar qualquer um doido. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, será que esse outro sabe exatamente o que ele também quer? Será que ele também sabe exatamente o que ele espera de você? Vamos falar a verdade? Provavelmente não, né? No fim, muita gente mal se conhece, então se nem se conhece, mal sabe o que realmente quer, o que faz sentido para si, quanto mais o que esperar do outro. Fora que, se a gente fica ali o tempo inteiro buscando a aprovação do outro, a gente acaba colocando o outro sempre como uma prioridade maior da nossa vida. É uma prioridade maior do que nós mesmos. E aí, assim, a gente vai se excluindo as nossas preferências, excluindo as nossas vontades, as nossas intenções. Mas será que você já se perguntou se vale pagar esse preço? Qual é o custo de ficar aí fazendo tudo só para buscar a aprovação dos outros? Porque quando a gente fica ali o tempo inteiro fazendo de tudo para agradar o outro, buscando atender a expectativa do outro, fazendo o outro feliz de qualquer forma, vamos dizer assim, e fazendo o possível até para evitarmos ficarmos sozinhos, o que acontece é que a gente se coloca numa posição, inclusive, de dependência do outro, dependência emocional do outro. E isso vale não só para relação amorosa, né? Isso vale para qualquer tipo de relação. Só que também você precisa concordar comigo que você se manter em qualquer tipo de relação, pelo medo de ficar só, de alguma forma, te faz refém de. O fato de você optar estar numa relação simplesmente pelo medo de ficar só não faz com que você tenha tranquilidade, porque é como se você ficasse quase que o tempo inteiro pisando em ovos, escolhendo ali o que fazer ou deixar de fazer e não correr o risco desse outro te deixar só. Concorda comigo que isso é insustentável, que isso não é saudável, que isso não chega a ser nem inteligente de ser feito? E agora, então, entrando nas práticas, nas ferramentas necessárias para você poder lidar melhor com qualquer situação que você possa vir a sofrer uma rejeição. Bora lá? Então, a primeira ferramenta é autoconhecimento. Não tem jeito, gente. O autoconhecimento é um fator necessário, primordial, para que a gente aprenda a lidar com qualquer tipo de situação na nossa vida. Então busque alternativas para você desenvolver, para você aprimorar o seu autoconhecimento, para você entender quem você é de verdade, quais são as suas necessidades, o que é importante de verdade para você. Muitas vezes a gente pergunta para algumas pessoas o que o outro gosta, o que a família dela de repente gosta de fazer, gosta de comer, e ela sabe responder de todo mundo, mas não sabe responder sobre si mesma. Olha que loucura. Busque alternativas para o seu autoconhecimento. Pode ser de diversas formas. Que seja um exercício de autoobservação, que seja um exercício de escrita. A escrita terapêutica, por exemplo, é super favorável. Ela traz bastante resultados super positivos em que você vai colocando no papel tudo que você está sentindo, tudo que está se passando. Poucos minutos por dia já vão te trazendo mais clareza, já vão amenizando a situação, fazendo você compreender melhor os seus sentimentos. Que seja através de terapia, que é extremamente importante. E no fundo, todo mundo precisa, todo mundo se beneficia disso. Então, independente da forma, busque maneiras de trabalhar o seu autoconhecimento. A segunda ferramenta é fortaleça a sua autoestima. Busque formas de manter a sua autoestima o mais elevada possível, o mais equilibrada possível, porque quanto mais ela estiver fortalecida, menos você vai se abalar, menos você vai se abater quando determinadas situações acontecerem. Ou pelo menos você não vai necessariamente interpretar como se aquilo fosse pessoal, como se fosse uma rejeição com você. Então, um exemplo básico, assim, aquela coisa bem natural. A gente manda mensagem para as pessoas e muitas vezes fica esperando que elas nos respondam o quanto antes. Quem já não sofreu uma crisezinha de ver que alguém de repente leu a mensagem no WhatsApp, ficou lá com um sinalzinho azul e não respondeu e demorou horas ou às vezes dias para responder e a pessoa fica ali remoendo, achando que o outro rejeitou, que o outro ignorou, que o outro não quer mais saber e na verdade às vezes nem foi isso que aconteceu. Às vezes até a pessoa realmente ou se distraiu e esqueceu ou teve algum imprevisto e não conseguiu responder na hora. Pode ser N coisas e aí as pessoas ficam ali com aquele monte de caraminhola na cabeça achando que o problema foi com ela. Então fortalecer a autoestima é extremamente
extremamente importante, válido e muito mais fácil de você lidar com qualquer possível momento ou situação de rejeição. Uma próxima forma, né, de você também ir lidando melhor com isso, pensando nos relacionamentos que você já tem hoje, aprenda a comunicar as suas necessidades. Aprenda a comunicar as suas necessidades emocionais para as pessoas com quem você convive, principalmente aquelas com quem você tem um convívio mais intenso. Então coloque para fora, expresse para elas o que é importante para você. Muitas vezes a gente fica esperando o comportamento de uma pessoa sobre a gente, em relação a gente, só que essa pessoa nem sabe que aquilo é importante para nós. Então se é importante para você, e aí de novo o autoconhecimento entra nesse ponto, você precisa deixar isso claro, você precisa transparecer para a pessoa que você tem essa necessidade. E aí a única coisa em conjunto disso também esteja preparada para que essa pessoa de repente te diga que não tem interesse em fazer isso, ou que não pode, ou que não consegue oferecer aquilo que você está esperando, aquilo que é necessário para você. E a partir disso, se isso vier a acontecer, você precisa estar preparado também para botar ali na balança e decidir se, mesmo expondo a sua necessidade, a pessoa de repente deixando ali claro que não consegue ou que até não tem interesse em atender essa sua necessidade, como que fica isso para você? Vale a pena manter essa relação ou não? Esse é um exercício que somente você pode fazer. A próxima ferramenta tenha uma visão objetiva da situação. O que significa? Muitas vezes, como a gente já comentou também, a gente não foi necessariamente rejeitado, mas a gente sentiu a rejeição. Então, para a gente lidar melhor com a situação, em vez de novo, ficar ali remoendo, bora entender por um outro prisma, por um outro parâmetro aquela situação. Então, por exemplo, descreve aquela situação de uma forma extremamente objetiva, sem ficar dando qualificações, sem ficar colocando ali o seu sentimento nesse primeiro momento. Simplesmente coloca ali, que seja no papel, enfim, ou descrevendo para alguém o que aconteceu exatamente, os fatos. Depois você vai e coloca ali o que te incomodou naquela situação, o que você sentiu com aquela situação. Num terceiro momento, você vai pensar o que pode ter acontecido ou estar acontecendo com a outra pessoa para que ela tenha agido daquela forma ou deixado de agir de alguma forma. Se coloca ali como observador pensando o que pode estar acontecendo com a outra pessoa, qual o motivo de repente dela estar tomando tal atitude ou deixando de tomar tal atitude sobre você. E aí, por fim, em relação a esse exercício, a essa ferramenta se pergunte como você pode responder então a essa situação de uma forma positiva, de uma forma mais consciente, sem ser a vítima da situação, mas mais protagonista, por exemplo. De repente, pode ser você chegar nessa pessoa e até falar que você se sentiu chateada, que você, de repente, se sentiu esquecida, rejeitada, e por aí vai. Então, essa é uma forma de ter uma visão um pouco mais objetiva da situação e lidar de uma maneira mais consciente, mais equilibrada com aquilo. E a última ferramenta, vamos dizer assim, a última prática que vai te ajudar a evitar o medo da rejeição é você buscar estar em círculos de pessoas que realmente te querem bem, te fazem bem, mas mais do que isso, você estar cercada de pessoas em grupos que tenham mais a ver com o seu momento atual, com aquilo que você deseja para sua vida, com o estilo de vida que você deseja, com o nível de consciência parecido, com os assuntos semelhantes, com as intenções parecidas para a vida, enfim. Cerque-se de pessoas, esteja em grupos, em círculos de pessoas que vão te apoiar quando você precisar, que vão te incentivar, independente da decisão que você tomar, por estar muito até parecida com aquilo que eles também buscam, eles vão ali te dar força, eles vão realmente te motivar, te incentivar, se você der uma balançada, eles vão te ajudar a se levantar. Então cerque-se de pessoas que realmente te inspirem, te ajudem a evoluir, a crescer, a aprender e que também te motivem mesmo, que realmente estejam mais ou menos na mesma fase de vida, no sentido de interesses, tanto profissionais ou de estilo de vida, ou espiritualidade, não importa o tema. Aquilo que está mais fazendo sentido para você nesse momento. Pode não ser tão simples assim, mas com certeza você sempre vai achar pessoas com as mesmas intenções que você em determinadas fases da vida. E por fim, lembre-se que não existe sucesso sem fracasso, assim como não existe conquista sem rejeição. Então não deixe de dar os seus passos por medo de fracassar, por medo de ser rejeitado. Vá se fortalecendo, vá aprendendo, vá crescendo, se desenvolvendo, mas dando os passos que você precisa em prol daquilo que você acredita, em prol da vida
que você quer, em prol dos relacionamentos que você deseja e que você merece. E também lembre-se que quanto menos você se importar com as rejeições, mais conquistas você vai ter na sua vida. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que eu tenha trazido alguma luz sobre esse assunto. Se gostou, já deixa seu like, compartilha com aquelas pessoas que vão se beneficiar disso também. Se ainda não se inscreveu, lembra-se de se inscrever no canal para receber mais reflexões como essa. Comenta aqui também o que você achou, como que você lida com a rejeição e se tem algum outro tema que você gostaria que eu trouxesse para vocês no próximo vídeo, combinado? Se cuidem, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!